Olá, meus queridos, vamos começar mais um processo histórico aqui, dentro dessa linha de processos que nós estamos estudando. Sim, a gente vinha falando até aqui nos conteúdos de vocês sobre as transformações, a importância da igreja, o choque entre as culturas que vão acontecer ali no Oriente Médio e na própria Europa, mas nós estávamos falando das transformações da Europa na Idade Média. Falamos aí das produções, das diferenças de produção de economia, falamos das diferenças culturais relacionadas à religião, e agora entramos num processo diferente. Porque o processo que nós vamos falar agora é um processo que vai ter início no século XV, né? Lembra que fez aquela divisão alta e baixa Idade Média. E esse processo que nós vamos falar agora, embora ainda faça parte da Idade Média, é um processo que já está dentro ali do processo de transição. É muito processo, né? Estou falando de processo demais, corta. É um acontecimento histórico, mas é um processo histórico que está dentro da transição entre Idade Média e Idade Moderna, que são as grandes navegações. Primeiro, por que é tão importante, né? Por que faz essa mudança toda e faz aí toda a humanidade entrar, né? Passar nessa mudança entre Idade Média e Idade Moderna agora. Quando as grandes navegações começam, automaticamente, não diretamente, mas um pouco mais para frente, entra aí em contato o mundo europeu com o mundo ainda desconhecido. Dentro desse processo das grandes navegações, também tem todo o surgimento e a ocupação da América, que era um continente totalmente desconhecido, assim dizem. Mas aí existe... Desculpa aqui só um momento. O vídeo de vocês ia travar. Existe aí outras fontes que apontam que em um momento anterior a este que nós vamos estudar agora, outras civilizações já podem ter entrado em contato com a civilização americana. Mas vamos lá, vamos falar sobre as grandes navegações, que esse é o ponto de hoje. Primeiro, o que provocou as grandes navegações, né? Quais acontecimentos se desenvolveram e provocaram as grandes navegações? No livro de vocês vão ver aí que tem um texto com o título Navegar é Preciso. Por que era preciso navegar para algumas regiões da Europa? Primeiro, a Europa ela passou por um processo de pouca fertilidade, né? Então, a agricultura europeia ela estava muito em baixa. Então, em alguns lugares da Europa, por exemplo, o que era produzido não dava conta de alimentar a própria população. Então, junte isso a todo aquele processo de pobreza em outras regiões que nós já ouvimos falar, né? Que nós já estudamos aqui e vimos que em algumas regiões já existia uma pobreza muito extrema. Junte agora esse novo acontecimento. Houve um período de esfriagem e isso também afeta diretamente a produção de economia. A população europeia, né, eu falo isso quase que no geral, precisava de locais para abastecer o seu comércio. Por outro lado, o comércio marítimo ele já era muito importante para a economia europeia, em várias regiões. Então, todas esses acontecimentos, todos esses pequenos processinhos, eles precisavam, né, eles impulsionavam algumas regiões a necessidade de fazer comércio marítimo inicialmente. O que vai colocar Portugal, por exemplo, à frente? Portugal é um grande pioneira, né? Inclusive esse período das grandes navegações, ele vai fazer com que algumas coroas europeias elas ganhem muito mais atenção, elas ganhem muito mais destaque em cima de outras. Nós vamos ter principalmente aqui, inicialmente Portugal e Espanha, mas um pouco mais para frente a França, a Holanda e a Inglaterra, né? São aí coroas que tiveram uma grande importância dentro desse processo de expansão marítima. A gente fala principalmente da Espanha e de Portugal porque o processo de expansão marítima feito por essas duas coroas é o que vai inserir toda a América, né, dentro do contexto histórico mundial. Né? Até aqui vocês viram que tudo que a gente estudou em história não se falava nada em América, embora a gente saiba, né, pelo conteúdo que nós já estudamos lá no sexto ano, a gente saiba que já existiam civilizações desenvolvidas aqui, já existia produção de cultura aqui, o continente já era todo habitado, mas culturalmente, né, olhando aí pelo lado do centro europeu, culturalmente falando,
né? A gente só tem essa junção agora de tudo, né? Essa englobação de tudo a partir das grandes navegações. Esse processo de grandes navegações também dá início a um processo que nós ouvimos muito falar nos dias atuais, que é a globalização. Pessoal, o som da chuva pode ser que atrapalhe um pouquinho o vídeo, viu? Não é, vocês vão escutar aí um somzinho de água caindo, é porque está chovendo e está chovendo forte. Então, a globalização, que é um processo que vocês vão estudar melhor em geografia, mas que está totalmente ligado à história da humanidade, não tem como a gente falar sobre a história moderna e contemporânea sem citar a globalização, ela começa aí. Porque qual é a ideia de globalização, né? Uma das ideias de base da globalização que nós temos aqui com as grandes navegações é justamente esse contato das culturas, né? O homem europeu entrando em contato agora com comunidades da América que até então eram totalmente desconhecidas. Então, por partes, vamos falar primeiro do comércio, né? O que esses homens europeus iam buscar fora, né? O que eles não conseguiam encontrar na Europa, principalmente as especiarias. Depois da descoberta das especiarias, tanto no comércio asiático quanto no comércio de algumas regiões da África, elas se tornaram super populares. Então os homens precisavam buscar fora esses temperos, alguns tipos de carne, de alimentos que não se encontravam na Europa. Então eles começaram a buscar fora. Outro comércio que movimentava bastante o comércio marítimo eram os tecidos, principalmente aí com a região asiática. Então, inicialmente, as navegações elas começam para abastecer o comércio, né? Uma satisfação do consumo pessoal da Europa. Porém, como eu já tenho falado para vocês, né, de Portugal ser pioneiro, Portugal vai ter uma necessidade muito maior, né, de manter o seu comércio através do contato com outras regiões fora da Europa. E daí dessa necessidade portuguesa, né, por tudo, né, pela localização geográfica, pelo contexto histórico ali de Portugal, está sofrendo uma represária ali com a Espanha, por causa que existe ali umas coisas mal resolvidas sobre a separação de Portugal do Reino de Castela, né, que atualmente é a Espanha. Então tudo isso vai impulsionar Portugal a precisar, né, obrigatoriamente precisar fazer a navegação para o comércio marítimo e leva Portugal para o processo de domínio de terras fora da Europa para continuar abastecendo o seu comércio interno. Então, como a gente já estava falando, né, por causa da expansão turca, que vai fechar uma grande parte da rota comercial, por causa dos problemas com a própria Espanha, Portugal vai ter que buscar novas rotas, né, de comércio, e ele vai buscar isso através do mar. Porém, ele vai esbarrar ali, né, quando o comércio marítimo português começa a ficar muito emergente, isso vai esbarrar num comércio marítimo que já estava sendo imposto, já estava sendo utilizado, já era bem desenvolvido antes de Portugal, que era o da Itália, principalmente de Veneza. Então, para Portugal fazer comércio, principalmente com a região da Índia, ele tinha que passar por uma região do mar que já era dominado pela Itália. E isso começou a ficar caro, né? Os italianos começaram a cobrar taxas para os portugueses poderem fazer comércio ali naquela região, principalmente para chegar nos portos, né, venezianos. E os portugueses, então, tentaram buscar uma nova saída para continuar fazendo o processo de navegação sem precisar pagar essas taxas, porque a ideia era enriquecer, né? E sem pagar taxas, obviamente, esse lucro vem muito mais forte. Surge então o périplo africano. O que é o périplo africano? Era a saída de Portugal para conseguir entrar em contato com outras regiões, né, do Oriente Médio, da própria Ásia, e consistia em contornar todo o continente africano para chegar lá do outro lado. Depois de fazer todo o contorno, eu vou colocar um mapa aqui para vocês. Daqui a pouco vai aparecer aqui em cima do meu rosto um mapa mostrando para vocês todas essas rotas. Foram várias rotas para chegar lá, né, do outro lado sem precisar passar por nenhuma região que já era dominada por outro comércio marítimo. Os portugueses, depois de muito fazer esse processo, né, depois de fazer todo esse trajeto, eles se tornaram aí grandes conhecedores. Então eles foram pioneiros nesse processo de expansão e eles perceberam que em algumas regiões eles podiam aí
fixar-se, né, começar a fazer sua produção. Ainda estamos falando do problema de agricultura. O solo europeu estava ruim para fazer agricultura, mas os portugueses eles começaram a entrar em contato com outras regiões com solo muito bom e ainda não eram desenvolvidos. O solo ainda não era utilizado para agricultura. Começa aí, né, os grandes desbravadores portugueses dominando regiões fora da Europa para sua produção. Então, a ideia inicial é essa, né? É ter uma região fora da Europa onde se possa produzir e essa produção vai ser toda da coroa, sem precisar pagar taxa, né? Sem precisar fazer comércio, comprar mercadoria na mão de outras pessoas. Essa ideia portuguesa, né, que começa a dar muito certo depois de ser copiada, né, em sequência pela Espanha, e aí começa uma briga ali entre Portugal e Espanha para dominar regiões fora da Europa. Para evitar que houvesse um conflito mais sério, uma guerra, né, é feito ali um acordo das regiões onde cada país, cada coroa na época, né, poderia desbravar e dominar. Então é assinada aí a Bula Intercosteira, né, que seria esse acordo aí de quais regiões pertenceriam a Portugal e quais regiões pertenceriam à Espanha. Né? Isso aí vai ser assinada pelo Papa Alexandre II, se não me engano, em 1493. Porém, né, parece, né, foi alegado pelo menos, que esse Papa ele tinha interesses em ajudar a Espanha, e parece que esse acordo aí da Bula Intercosteira, ele favorecia muito mais a Espanha. Então houve uma nova reunião, novas discussões para saber como seria essa divisão do mundo para desbravar aí entre Portugal e Espanha. E é quando é assinado o Tratado de Tordesilhas em 1494, e nós sabemos o quão importante isso é para a nossa história, porque o Tratado de Tordesilhas estava em vigência quando a América foi descoberta, quando o Brasil começou a ser povoado, e o Tratado de Tordesilhas acaba assim influenciando o início do povoamento e do desenvolvimento do Brasil. Então, a gente pode dizer que temos como consequência do processo de navegação, das grandes navegações aí, uma nova fase de ocupação do mundo, uma nova fase na produção de economia no mundo, o início da globalização, olha só quantas consequências. E que justamente o início da globalização está aí nessa junção, né? Nesse choque de cultura, nesse encontro aí entre europeus e as comunidades indígenas que ocupavam a América. E, infelizmente, né, para validar tudo isso, a gente sabe que as grandes navegações elas impulsionam, né, a escravidão e dá início também ao um outro processo de escravidão, que é a escravidão indígena. Tá tudo relacionado aí, certo? Nossa aula fica por aqui hoje. Acompanhe aí, preste atenção em tudo, faça suas anotações, responda a atividade e até a próxima aula. Tchau.